Hoje nós vamos finalizar a nossa jornada na segunda vinda de Cristo. Quem estava acompanhando já as mensagens anteriores, quem participou de pelo menos uma, eu creio que nós já pregamos umas 5, eu não sei exatamente quantas foram, não é até agora, mas hoje nós vamos encerrar, e eu estava lendo ontem e tem muita coisa, joia assim, muita coisa de Deus para a gente aprender, e você vai precisar agora de manter sua Bíblia aberta, ok? Você vai precisar estar lá comigo nos textos. Nós vamos hoje no Apocalipse, mais leitura no Apocalipse para a gente finalizar, mas o nosso texto base é Atos, capítulo 1, esse foi o nosso texto base desde o início, Atos capítulo 1, verso 11, abra lá comigo, Atos 1:11. Atos 1:11. E lhes disseram os dois anjos que estavam lá no monte de Betânia, uma montanha onde Jesus subiu para os céus, foi em Betânia, cidade vizinha, uma aldeia vizinha a Jerusalém. Então lá em Betânia, os dois anjos estavam lá e os anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas, para cima? Esse Jesus, que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Repita comigo: Jesus, que foi levado para o céu, visível, pessoalmente, corporeamente, gloriosamente, voltará pessoalmente, corporalmente, gloriosamente e realmente. Então, da mesma maneira como Jesus subiu, é o que está dizendo aqui, a segunda vinda será também da mesma forma. É literal, a gente não crê numa segunda vinda simbólica, alegórica. Tem algumas seitas por aí que diz que Jesus já voltou. Ninguém viu que ele voltou, mas eles dizem que Jesus voltou para purificar o santuário celestial. Isso está fora da Bíblia. Nós não cremos assim. Nós cremos em uma segunda vinda real, pessoal, gloriosa, corpórea. Ele virá com o seu corpo físico glorificado. Não virá mais como bebê, não virá mais como uma criança, virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, durante esses meses, a gente começou isso no final de maio, fomos em junho, ainda preguei em julho, eu creio que 1 ou 2 vezes. E nós então passeamos pelos períodos proféticos. E aí eu vou pedir para meu amado irmão Eduardo colocar a linha do tempo que está no slide 25. Então, nós estamos seguindo a visão pré-milenista. O que é isso? Jesus vai voltar antes do milênio, por isso que é pré-milenista. Então, a segunda vinda de Cristo para nós é antes do milênio. Vai acontecer um reino de 1000 anos na terra. Nós cremos nesse reino literal e nós cremos na visão pós-tribulacionista. Essa visão, ela difere da maioria dos evangélicos. Não significa que nós não somos evangélicos, tá? Não fique com medo de você estar em uma seita. Não. Existem igrejas evangélicas que creem no pós-tribulacionismo e que são tão crentes, tão fiéis, tão servos de Deus quanto os pré-tribulacionistas. Então nós seguimos a linha pós. O que é isso? Pós é depois da tribulação. Então nós cremos, a nossa visão, e essa visão já é uma visão bem antiga, né? Eu aprendi tanto a visão pré-tribulacionista quanto a pós-tribulacionista, e eu entendi que a pós-tribulacionista é a mais bíblica, tá? Apesar de todas terem provas bíblicas, mas eu acredito que a pós-tribulacionista é a que se encaixa melhor, inclusive com o que nós vamos ver agora. Então nós cremos que a segunda vinda de Jesus vai acontecer no final da tribulação. Vimos o princípio das dores, que começou com Israel se tornando nação, 1948, ou
1967, quando Jerusalém foi tomada de volta. Então a gente crê que ou em 48 ou em 67 começou o princípio das dores. Então agora nós estamos ainda nesse período de princípio das dores, comparando as dores de parto de uma mulher. São as primeiras contrações, bem leve. Depois as dores começam a crescer. E então temos a tribulação. A tribulação, ela começa quando o anticristo é levantado. Quando um homem se levantar para ser o líder mundial, selar a paz entre árabes e judeus, então ali nós cremos que começa a tribulação. O templo de Jerusalém vai ser reconstruído, o templo dos judeus. Inclusive esses dias lá, foi até um sinal bem interessante. Os judeus estavam lá protestando, querendo direito para reconstruir o templo. Então eu já fiquei de orelha em pé. Porque se o templo de Jerusalém for reconstruído, esse é um grande sinal profético. Então, 3 anos e meio, no meio desse período de 7 anos, o anticristo vai romper o pacto dele com Israel, vai se autodeclarar Deus, vai se levantar e exigir adoração a ele. Então aí começa a grande tribulação, fortes dores de parto, são as dores finais de uma mulher quando está para dar à luz, comparada à última hora, contrações fortes e num espaço de tempo muito pequeno. Então aí nós temos a grande tribulação. E no final da grande tribulação, nós temos simultaneamente acontecendo, eu falo de simultâneo, mas em seguida, tá? Temos a ressurreição dos mortos em Cristo. Quem morreu em Cristo, quem morreu salvo, vai ressuscitar primeiro. Nós, os vivos, seremos, se estivermos vivos nessa época. Estou dizendo em fé, tá? Que vamos estar vivos, né? Eu brinco dizendo que a terra não vai ter o gosto de comer esse corpinho tão gostoso, né? Então, se nós estivermos vivos nessa época, seremos transformados, corpos glorificados, subiremos, por isso que a palavra é arrebatar, né? É arrancar da terra e levar para o alto, enquanto Jesus está descendo com os anjos e os ressurretos, porque eles já ressuscitaram na frente, eles vão ter esse privilégio de primeiro encontrar com o Senhor, e então há um encontro nos ares, e aí aquela seta que desce é então os ressuscitados, os arrebatados, transformados. Jesus então desce para estabelecer o seu reino de 1000 anos. Essa é a visão pós-tribulacionista, tá? Não significa que quem crê diferente está certo, está errado, né? Escatologia é algo muito amplo, então existem várias correntes. A que nós cremos é essa, tá? Então nós estamos nos preparando para passar por toda a tribulação. E se os pré-tribulacionistas estiverem certos, pastor? Se estiverem certos, aleluia, porque eu não vou sofrer nada. Eu vou ser arrebatado antes, né? O arrebatamento seria aqui, ó. No início da tribulação, nós segundo os pré-tribulacionistas, tá? Nós passaríamos 7 anos no céu, só nas festas do casamento, das bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra o caos está instalado. Voltamos no final para reinar com Cristo. Então essa é a diferença, ok? Agora nós vamos, pode colocar lá no slide 30. Nós vamos ver hoje, abra comigo em Apocalipse 5, capítulo 5. Nós vamos ver os selos, a abertura dos 7 selos, o tocar das 7 trombetas, e nós vamos ver o derramar das 7 taças. 7, 7, 7. Porque 7 é o número da perfeição. 7 é o número de Deus. 6 é o número de quem? Número do homem. 6 é o número do homem, tá?
Mas vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, me dá sabedoria, me dá graça. Eu creio que já está sobre nós a unção do Santo de Israel, tanto para transmitir a palavra, quanto para os irmãos ouvirem. Eu peço, Senhor, que não seja apenas mera teoria, apenas conhecimento, Senhor, mas eu peço que o Senhor agora tome essas palavras e transforme-as em vida. Eu oro por palavra revelada, o Logos se transformando em rema, em nome de Jesus, amém. Apocalipse 5, não está aí na tela, vou fazer a introdução com o capítulo 5, alguns versículos. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora. E esse livro estava selado com 7 selos. Deixa eu explicar essa linguagem aqui. Selo aqui não é o selo que a gente está acostumado com carta de correio, que é apenas uma estampa. Selo aqui era algo mais forte. O selo era feito de cera derretida. Essa cera derretida, ela era colocada em um documento e fechava o documento, era como uma cola. E a cera, então, o rei, o imperador, o comandante, então ele pegava o anel dele e colocava naquela cera derretida, que já estava um pouco mais fria, e deixava a marca dele. Então a carta, o livro, o documento estava selado. Seria equivalente hoje a carimbado, autenticado no cartório, tá bom? Então é diferente daquele pedacinho de papel que tem nas cartas. Selo aqui na Bíblia não é só um pedacinho de papel. Era algo que autenticava, era algo que dizia quem escreveu e também quem estava autorizado a abrir. Então o livro estava selado, bem selado, com 7 selos. Verso 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, ou seja, não tinha anjos, nem na terra, não tinha homem, nem debaixo da terra, nenhum morto. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, o livro estava selado. Esse livro fala da história dos últimos dias da humanidade. E ninguém podia abrir o livro, ninguém podia ler o que estava nele, ninguém podia nem olhar para ele. Não havia anjo, homem, vivo ou morto, digno de abrir esse livro. Só tinha um que era digno. E esse um é chamado de leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus. Quem é ele? Quem é ele? Então Jesus, com a morte na cruz, conquistou o direito de abrir o livro. Ele é quem tem o poder de abrir o livro. Ou seja, olha para mim, Jesus nos últimos dias não será mais o advogado. Na cruz ele tomou o nosso lugar, substituindo-nos na cruz, e está agora assentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Então ele é o advogado diante do Senhor. Mas agora, a partir desse momento, no desenrolar das últimas coisas, Jesus será o juiz. Ele é quem vai abrir o livro. É uma imagem diferente de Jesus. As pessoas não estão acostumadas com essa imagem. Nós estamos acostumadas com a imagem, com a ideia de Jesus bondoso, gracioso, perdoador, intercessor. Mas aqui nós temos agora o leão de Judá, o cordeiro e o leão. Então nós precisamos nos acostumar com essa nova imagem de Jesus. Por quê? Senão as pessoas, nós, os crentes, nos escandalizaremos. Não vamos entender. Por quê?
Jesus era tão bonzinho e agora está abrindo o livro e desencadeando catástrofes, juízos poderosos sobre a terra, porque ele agora está julgando os pecados da terra. Ele está julgando aqueles que o abandonaram, viraram as costas para ele, blasfemaram contra ele, negaram a sua existência, a sua divindade, não se submeteram ao seu senhorio. Então agora nós temos Jesus como digno de abrir o livro. Vamos para o capítulo 6 agora, que é onde tem a abertura. Não, queridos, perdão. Eu acabei esquecendo, né, de ler aqui algo bem interessante. Ainda no capítulo 5, versículo 8. E quando tomou o livro, aqui é o cordeiro, né, com o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles o quê? Uma harpa e uma taça de ouro. Eu não sei se já viu aí. Então, a harpa, coloca aí para mim. A harpa é um instrumento musical, só que a harpa aqui, ela era uma harpa menor. Essa harpa, ela é uma harpa grande para orquestras. Ela não é uma harpa móvel, né? Ninguém vai carregar um instrumento gigantesco desse. Ela é uma harpa menor, tá? Mas é esse formato que fica aqui no ombro e é tocado com os dedos. Então a harpa aqui é símbolo da adoração. Adoração. Agora coloca a taça, que não é uma taça, inclusive descobri isso hoje. Não é uma taça, é uma tigela. Tá? No português só tem uma versão que traduziu a palavra da forma correta, que é a corrigida. Na corrigida diz salvas de ouro. Salvas de ouro. Então a palavra original não é taça. Nós estamos acostumados com taça, é um copo, né, bem chique, com o pezinho redondo, tem uma haste, né, e tem então um recipiente assim bem legal. Nós estamos acostumados com essa imagem de taça. Mas a taça não é taça, a taça é tigela. Então esse é o formato da taça de Apocalipse. E isso daqui se enchia de incenso, que era um pó branco, aromático, e o fogo era colocado no incenso, e quando colocava fogo, subia uma fumaça bem cheirosa. Então nós temos colocar a harpa, adoração, e nós temos a taça, vou chamar de taça porque está nas nossas versões. Praticamente todas as versões em português tem taça, simbolizando a intercessão. Então, o que é que isso significa, pastor? Significa que o livro vai ser aberto pelo Cordeiro quando a igreja na terra adorar e interceder. Adoração e intercessão. Nós queremos ser uma igreja que adora e que intercede. Por isso que nós estamos mudando o nosso Tadel na terça-feira. Primeira meia hora, harpa e taça e tigela. É porque fica mais chique taça, né? Harpa e tigela, nossa igreja. Mas literalmente é. Não é uma taça como um cálice. Cálice é outra palavra que tem. Mas tudo bem. Então nós queremos, queridos, estabelecer na nossa igreja esse modelo de adoração e de intercessão, porque isso vai liberar Jesus para abrir o livro. Então diz aqui, cada um deles com uma harpa e uma taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Quando a gente ora e adora, nós estamos enchendo a salva, a tigela de ouro do céu, do céu, e isso então, diante de Deus, certo? Vai chegar esse aroma suave, e Ele então vai poder responder às nossas orações. Agora vamos para o 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos,
E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão. Então nós temos aqui a abertura, começa então a abertura do livro. O primeiro selo é rompido, e esse primeiro selo fala da agressão política do anticristo. Vamos ler o verso 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Não é Jesus aqui, não é. Pastor, por que não é Jesus? Cavalo branco, cavaleiro, saindo com uma coroa, com um arco, saindo, vencendo e para vencer. Porque todos os outros cavaleiros são símbolos do anticristo também. São acontecimentos negativos. Então o primeiro não poderia ser Jesus. Primeiro, Jesus não saiu vencendo e para vencer. Ele já é vencedor. Amém? É diferente do cavalo branco lá no final do capítulo 18 e 19. Ali é Jesus, aqui não. Aqui é um falso cavaleiro. Ele vai se parecer muito com Jesus. As pessoas vão até confundi-lo, vão achar que é o Senhor. Muitos vão se submeter ao senhorio dele, ao governo dele. Aqui é agressão política. Ele será um líder diplomata no início, ele será um negociador, mas haverá um momento em que ele mostrará quem realmente ele é. E essa agressão política é quando a coisa vai, no português bem popular, feder. A coisa vai descambar realmente para algo terrível. Porque o anticristo, ele vem para estabelecer o governo dele, claro que é um governo satânico, e então a partir dali, a religião será ele. Todas as religiões do mundo terão que se submeter a ele. Ele será Deus. Primeiro selo, então, é a conquista do anticristo, a sua agressividade política e econômica, porque ele vai dominar politicamente, economicamente o mundo. Aí o selo, tá? Eles colocaram aqui o selo, a cera derretida, e ali tem o anel que é colocado como marca. Valeu, obrigado. Vamos aplaudir esse pessoal da mídia, eles são, parabéns. São muito legais. A gente fala, eles já procuram, tá? Segundo selo, capítulo 6, verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então você vê aqui, o segundo cavaleiro, o primeiro cavalo é branco, o segundo é vermelho, simbolizando a guerra. Vermelho é uma cor que simboliza sangue, derramamento de sangue, guerra, conflito militar. Por quê? Porque as nações da terra vão dizer, ei, esse homem não era quem ele estava dizendo que era. Ele não é tão bonzinho assim. Ele está querendo dominar nossa economia, ele está querendo instituir uma religião mundial. Então haverá confronto do anticristo e dos seus exércitos, uma guerra armada, e haverá derramamento de sangue, e nós chamaremos isso então da última grande guerra mundial. Terceiro selo, verso 5, quem está seguindo aí na Bíblia? Mesmo que seja Bíblia eletrônica, tá? Mas eu queria que você pudesse seguir a leitura. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto. O primeiro é branco, o segundo é vermelho, o terceiro preto. E o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Nós temos aqui então fome mundial, crise econômica.
O cavalo preto, com seu cavaleiro, simboliza a fome. Pelo anticristo estar dominando a economia, ele então vai restringir importações e exportações. Tudo vai ser controlado por ele. Então ele não vai liberar os alimentos o quanto que as nações precisam. Então haverá aqui uma escassez, a balança simbolizando a coisa medida. As pessoas comerão medida. Vocês viram isso na Venezuela esses dias acontecendo, e olha que Maduro não é o anticristo. Ele está agindo debaixo do espírito do anticristo. Todo ditador age debaixo do espírito do anticristo. Hitler, Idi Amin na Uganda, Pol Pot na Camboja, foram ditadores. Debaixo do governo dele, milhões de pessoas morreram. Milhões. E agora nós estamos vendo aqui, vizinho ao nosso país, um homem, né, se auto-instituindo, a autoridade máxima não pode ser questionado, então a nação está em desespero. As pessoas não têm o que comer. Eu ouvi relatos, né, do pastor da Venezuela mandando mensagens para a igreja lá de Roraima, de Boa Vista, médicos passando fome, médicas se prostituindo nas cidades de Roraima para poder ter dinheiro. Gente de diploma, advogados. Então você vê isso numa escala tão pequena, isso vai ser numa escala mundial. Vamos ver o quarto selo, capítulo 6, verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei e eis um cavalo amarelo. Então nós temos 4 cores: branco, vermelho, preto e amarelo. Amarelo é o símbolo da morte. E o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. O Hades. Hades é o lugar dos mortos. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio de animais ferozes. Então vai acontecer a morte de 1/4 da população mundial. Hoje nós estamos chegando a 7 bilhões de habitantes. Se você dividir 7 por 4, vai ser uma mortandade de quase 2 bilhões de pessoas. Muita gente. Talvez, como nunca houve tanta morte, vai acontecer com a abertura do 4º selo. A espada, simbolizando guerra, fome, porque já é o 3º selo, morte e animais ferozes que devorarão pessoas. Agora vamos para o 5º selo. Esse daqui é bem interessante, porque tem a oração aqui da igreja. Nós vamos, através da oração, liberar os juízos de Deus. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, os perseguidos, os mártires, são esses aqui, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, muita gente que morreu, muita gente que hoje está morrendo e que ainda vai morrer, são esses aqui, os martirizados, os perseguidos. E eles clamaram, os mártires clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então os mártires estão orando. Os mártires e perseguidos que foram mortos estão dizendo: Deus, nós morremos por causa do Senhor. Nós morremos por causa do Evangelho. Até quando não julgarás? Eles estão pedindo o quê? Juízo de Deus. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem. Então nós temos aqui, quando uma pessoa morre, olhe para mim, tem uma doutrina aí que diz que quando a pessoa morre, fica dormindo. Essa doutrina não é bíblica. Quando nós morremos, nós não dormimos. O corpo dorme. Simbolicamente, o corpo dorme. Mas a pessoa está plenamente consciente. Nós temos aqui pessoas mortas, conscientes.
E diz que eles repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ou seja, ainda mais pessoas morreriam até o final da vinda de Jesus. Ainda tinha aqui um tempo. Nós estamos no final da grande tribulação, mas muita gente ainda morreria. E o Senhor está dizendo: aguardem, porque outros vão se juntar a vocês. Mas aqui o que é que nós estamos vendo? A oração, irmãos. A oração, o clamor subindo diante de Deus e dizendo: Senhor, julga os teus servos que foram perseguidos e mortos por causa de ti. Então esse é o quinto selo, o mover de oração, liberando os juízos, através da oração dos mártires. Sexto selo, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Olha a cena. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Nós temos aqui sinais no céu, sinais cósmicos. Nós temos aqui eclipses acontecendo, a lua em sangue, eclipse total da lua. O sol se tornando negro, eclipse total do sol. Ou por conta da fumaça da guerra que vai acontecer na terra, o céu vai se tornar negro. O céu vai ficar encoberto. Em 1991, lá no Kuwait, na guerra do Kuwait, quando Saddam Hussein queria dominar o Kuwait, ele então incendiou os poços de petróleo do Kuwait. E eu lembro, pela televisão a gente via o céu negro. Ficou noite, era dia, mas por conta da fumaça preta, os céus do Kuwait ficaram negros. Então aqui pode ser eclipse, provavelmente são eclipses, estrelas cadentes, que são meteoros. Não é estrela, gente, caindo. Se uma estrela caísse na terra, primeiro destruía, não só destruía a terra não, destruía tudo. Todos os planetas eram destruídos, porque existem estrelas que são muito, muito maiores do que o nosso sistema. Existem estrelas grandíssimas. Então, aqui são estrelas cadentes, meteoros. E a gente está vendo, quando cai um meteorozinho, o estrago que faz. Aqui são muitos acontecimentos cósmicos. Terremotos, a terra vai se mover. E então as pessoas começarão a clamar pela morte. Cair sobre nós montes e rochedos. Mas eles não vão morrer assim não. Mas aqui está mostrando que o tormento vai ser tão grande que as pessoas vão clamar de pavor. E nós temos então o sétimo selo. Vamos para o capítulo 8 agora. Capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Alguém brinca, e diz que nessa hora as mulheres não estavam no céu, porque teve meia hora de silêncio. Que maldade, gente! Meu Deus! Que maldade, né, irmãs? Diga assim: as mulheres vão estar no céu sim, nessa hora. Amém? Que céu machista é esse? Não, vai ter as servas de Deus lá também, glorificadas. Amém, queridas? Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas
7 trombetas. Então, o 7º selo, na verdade, são as 7 trombetas. Ok? O 7º selo, quando ele é aberto, anjos se posicionam com 7 trombetas. E aí, então, vai começar as trombetas. Vamos capítulo 8, verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com quem? Marque isso na sua Bíblia. Com as orações de todos os santos. Queridos, haverá esse mover de oração, começando agora. Nós não podemos ficar fora disso. Por isso eu te desafio a você estar aqui orando durante a semana. Reserve uma hora para estar aqui. Terça-feira nós temos oração dia todo, das 7 da manhã, emenda com o Tadel, até 8 da noite a gente está aqui orando e adorando. Por quê? Porque quando nós oramos, nós estamos enchendo a taça do céu, o incensário do céu está sendo cheio. É necessário que a igreja ajude com o mover de oração. Para que tudo isso aconteça, nós precisamos estar orando. Mas nossa oração, meu irmão, não é assim: Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Abençoa meu papagaio, currupaco, papaco. Abençoa meu gatinho, Senhor. Abençoa, abençoa. Não, não é esse tipo de oração, não. A nossa oração está sendo: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Deus, entra na história. Senhor, estabelece sobre Garanhuns, estabelece sobre o Agreste, sobre Pernambuco, sobre o Brasil, Senhor, sobre as nações da terra. Venha a tua vontade. Deus, abençoamos as famílias, espírito de arrependimento e de conversão. É esse tipo de oração, queridos. É uma oração agressiva e profética. Amém? Não são orações egoístas, só voltados para mim. Pastor, eu não posso mais orar por mim, não. Pode, claro que você pode. Mas o problema é que às vezes a gente só ora por nós. Me abençoa. Grava a tua oração e depois vê quantas vezes você disse eu, meu, mim, me. Quantas vezes você diz eu, meu, minha, me, mim. Quantas vezes? Esse mover de oração é diferente. Versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com o quê? Vamos lá, quem está comigo? Com as orações dos santos. Olha para mim, nossa oração não vai cair por terra. Nossa oração não vai ser invalidada. A nossa oração não vai ser esquecida. Se nós orarmos conforme a vontade de Deus, e está sendo acumulado em oração diante do Senhor, que vai se misturar com incenso, e Deus vai responder. Então eu e você estamos fazendo parte de quê? Dos acontecimentos dos últimos dias. Nós estamos fazendo parte desse mover de oração. Então o liberar das trombetas começa com o mover de oração antecipado. Então, um anjo recebeu muito incenso celestial para oferecer junto com as orações dos santos, que providenciará uma nova medida de fortalecimento sobrenatural no mover global de oração no tempo dos fins. Olha, vai crescer mais o desejo de nós orarmos, o desejo de nós estarmos diante do Senhor. Isso vai aumentar. O 5º selo foca na oração dos mártires, que a gente já viu. Os perseguidos oraram, mas o 7º selo aponta para recebimento de ajuda celestial. Pode passar, algumas pessoas estão esperando ser arrebatados para escapar da tribulação. Isso aqui é o escapismo. Não, eu quero ir embora. Eu lembro que eu estava numa igreja aqui em Garanhuns há muitos anos atrás, e uma mulher de Deus chamada Valnice Milhomens, ela estava no culto, e deram a oportunidade para uma mocinha cantar, e ela começou a cantar: eu quero ir embora daqui, meu Deus, me leva logo para o céu, eu quero ir embora. E a música era só isso: eu quero ir embora, eu quero fugir, eu quero ir para o céu. Entregaram a palavra a Valnice, e Valnice disse: querida, joga essa música na lata do lixo. Todo mundo. Valnice é uma profeta. Profeta não tem papas na língua.
Pastor é que, né? Eu sou pastor, então, né? Eu penso, né? O que é que isso vai provocar nas pessoas? Será que traumatiza ou não? Profeta, querida, joga essa música na lata do lixo, porque a gente não vai fugir daqui não, viu? A gente tem muita coisa para fazer para Jesus aqui. Para de querer fugir para o céu como uma fuga escapista, fugindo dos problemas. Não, enfrenta os problemas com autoridade e poder. Valnice era pauleira, gente. É porque vocês não conheceram Valnice. Hoje ela não está tão mais conhecida, mas ela era assim. E aqui nós estamos vendo, a gente não precisa ter esse sentimento escapista, de fuga. Ai, como eu queria ir para o céu. Meu Deus, é tanto problema nessa terra, me leva para o céu. Isso é uma covardia. Isso é uma covardia. Por que uma pessoa se mata, se suicida? Covardia, irmãos. Ela não tem condições de enfrentar os problemas. Ela não tem coragem, ela não tem força. As emoções estão um frangalho, por isso que ela se mata. Suicídio, teoricamente, é um escape mais fácil. Assim como as drogas, o álcool, que as pessoas querem fugir da realidade. Então, céu não é fuga. Amém? Vamos parar com isso. Por isso que Karl Marx disse que religião era o ópio do povo. Em certo sentido ele estava certo. Não sou marxista, tá? Longe de mim. Está amarrado. Ontem a gente estava estudando as teorias de Freud. E Freud dizendo que religião é por causa da neurose das pessoas. Mas se a gente for analisar, tem crente que é neurótico, é escapista, não quer enfrentar a vida, não quer colocar o pé no chão todo dia e dizer: acordei para mais um dia. Senhor, me reveste de força, me reveste de graça, de poder, de sabedoria para lidar com esse homem, com essa mulher, com meus filhos. Deus, eu sei que estás comigo. Vai ser mais um dia de vitória. Sai da cama e vai viver. Vai trabalhar. Trabalho não é maldição, trabalho é bênção. Amém, irmãos? Dê glória a Deus pelo seu trabalho. Tem gente que está procurando emprego e não tem. Senhor, tu vai me dar graça diante desse chefe, diante desse gerente, desse patrão, diante desse público que eu atendo. O Senhor vai me dar graça. Eu me levanto na força do Senhor. Agora, me leva para o céu. Deus, me leva para o céu. Está pedindo para morrer. Aí Freud explica isso. Aquela derrota explica. Olha aí, tudo neurótico, querendo fugir da realidade. Não, nós não vamos fugir da realidade. A vida é dura, gente. A realidade é dura. Tem problema para resolver? Tem. Você resolve um hoje e amanhã tem mais um. É um gigante por dia. Mas assim como o Senhor esteve com Davi para destruir Golias, Ele está conosco. Diz para o teu irmão: levanta-te, ô homem ou mulher. Levanta-te. Ah, quero ir para o céu. Não, nós vamos para o céu na hora certa. Aliás, olha para mim, vou decepcionar muita gente aqui. Nós não vamos para o céu. O céu vai descer. A nova Jerusalém desce do céu. Eita, pastor, agora, né? A gente tem que passar pela tribulação toda. E agora a gente não vai mais para o céu. Sinto muito, né? Mas quem estuda a Bíblia descobre essas coisas, né? Ai, vamos ficar no céu pulando de nuvem em nuvem. De nuvem em nuvem, com a harpa tocando. Não é isso que a Bíblia diz, não. Mas vamos lá. Nós não devemos temer a tribulação, irmãos. Eu pulei aqui. Jesus está esperando que a igreja amadureça. Qual é o homem que quer casar com uma menina?
Só se for um pedófilo. Jesus não é pedófilo. Jesus não é muçulmano que casa com menina de 9 anos de idade. Jesus quer casar com uma mulher madura. Amém? Quantos homens aqui querem casar com uma mulher madura? Levanta a mão, os solteiros, né? Ô, gente, os casados, não. Solteiros. Foi uma pegadinha. Solteiros que aqui estão. Quantos querem casar assim com uma mulher madura? Levanta a mão. Pois amadureça. Por quê? Porque Jesus é um homem maduro. Jesus é maduro. Então ele quer uma mulher madura. Um homem infantil quer o quê? Quer uma mulher infantil. Ou se relaciona com uma mulher infantil. Então a gente, né, estabelecendo essa relação entre nós e o Senhor, Jesus quer uma mulher madura, uma noiva madura. E a gente só amadurece, queridos, na pressão, na tribulação. Então Jesus está esperando, Ele está esperando ansiosamente. Cresça, minha igreja, amadureça, minha noiva. Oh, querida, deixe de ser infantil, deixe de querer fugir da realidade dos problemas. Amadurece, igreja. E seja preparada em amor, em sabedoria e em fé, para liberar a tribulação através da oração. Isso é forte. Quer dizer, eu agora estou orando, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo. Minhas orações não são egoístas, minhas orações não são superficiais, minhas orações são orações maduras, de acordo com a vontade de Deus. Eu digo: Deus, eu quero orar de acordo com a tua vontade, me diz o que é que o Senhor quer que eu ore. Eu vou parar de ser criança e eu vou orar em linha com o teu coração. Quando eu começo a fazer isso, irmãos, eu começo a crescer em amor, em sabedoria e em fé. E através da minha oração, eu estou com Jesus liberando os juízos dele, para que ele finalmente venha. Isso é profundo demais. Os crentes não entendem isso. Eles querem carro zero, casa nova, querem casar, querem emprego, querem salário, ou seja, é só o aqui e agora. Mas o que Jesus está nos mostrando é: há um plano de Deus a se cumprir. Precisamos fazer parte desse plano. Amém? Quem quer fazer parte desse plano? Então nós não devemos temer a tribulação. Você precisa ver a tribulação por uma ótica diferente. Não é como vítimas sem esperança e poder e tentando escapar. Não, ao invés disso, nós estamos com Jesus, debaixo da liderança de Jesus. Meus irmãos, com Jesus eu enfrento tudo. Amém? Se eu tiver comunhão com o meu Senhor, eu enfrento tudo. Porque, como a pastora falou aqui, bem-aventurados os perseguidos. Você viu ali homens de joelho, aqueles de laranja, com o Estado Islâmico por trás deles, e dizendo: nega Jesus. E eles corajosamente dizendo: não, morreremos pelo nome. O nome com N maiúsculo, morreremos por ele. E foram mortos. Como é que uma pessoa chega num nível desse? Se não amadurecer, não chega. Se não crescer em oração e em intimidade, não chega. Porque são eternas crianças. Então a igreja está sendo amadurecida. Eu creio nisso. Eu creio que Jesus está nos amadurecendo. Porque Ele virá para uma noiva sem mancha, sem mácula e sem ruga. Olha o que diz 2 Pedro 3,12. Estamos esperando, mas estamos também apressando a vinda do dia de Deus. Nós podemos apressar. Depende da nossa postura. Agora vamos prosseguir. Eu vou mais rápido agora, porque a gente vai finalizar. Nós temos então a liberação das primeiras 4 trombetas. Abre comigo em Apocalipse 8. Vou ler bem rápido. As primeiras 4 trombetas são juízos sobre a natureza, destruição de recursos naturais.
Eu não vou ler, tá, irmãos, para a gente ganhar tempo. As 4 primeiras trombetas, você pode ler em casa, é do versículo 7 ao versículo 12. As 4 primeiras trombetas destroem os recursos do império do anticristo. É como as pragas que o Senhor liberou sobre o Egito. O Egito foi julgado por Deus. Você sabia que cada praga do Egito, Deus estava julgando um deus egípcio? Cada praga, Deus estava ferindo um deus egípcio. Era um golpe em uma divindade, mostrando que ele é Deus. Ra não é Deus. Amon não é Deus. Osíris não é Deus. Ísis não é deusa. Assim o Senhor julgou o Egito. Aqui nós temos então, primeira trombeta sobre 1/3 da vegetação. 1/3 da vegetação vai ser queimada. Segunda trombeta, 1/3 do mar se torna em sangue, e 1/3 dos peixes e 1/3 das embarcações é destruída. Então nós estamos vendo a vegetação na primeira trombeta, na segunda trombeta o mar, a vida marinha e o comércio marítimo. Terceira trombeta, 1/3 da água fresca, rios e fontes serão tocados, se tornarão águas amargas. Uma estrela, isso aqui provavelmente é um meteoro, cai e o nome dela é Absinto. Absinto significa amargo. Então os homens morrem porque tomam essas águas amargosas. E a quarta trombeta é luz escurecida. Talvez um grande eclipse, ou, como eu falei, a fumaça, ou talvez a poeira causada pela queda desse meteoro, dessas estrelas cadentes caindo. Quando uma estrela cadente cai, ou um vulcão entra em erupção, né? Por exemplo, um vulcão chamado Krakatoa, em 1889, explodiu na Indonésia. Do outro lado do mundo ouviram o barulho do Krakatoa explodindo. Ele lançou tanta cinza, isso na Indonésia, que do outro lado, nos Estados Unidos, começou a cair as cinzas vulcânicas, e o céu ficou escurecido durante alguns dias. Então pode ser que essa quarta trombeta seja algo assim. Vamos para a quinta. Os juízos da quinta e sexta trombeta liberam exércitos demoníacos. 2 exércitos demoníacos são liberados. De certa forma, os demônios, porque os demônios estão submissos à vontade de Deus. Os demônios só fazem aquilo que Deus permite. Então, de certa forma, os demônios vêm em resposta à adoração e intercessão de seus seguidores fiéis. Vamos para Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então haverá um mover também de adoração satânica. Se a igreja se levanta em adoração profética, em intercessão profética, também haverá um mover de adoração satânica. Está dizendo aqui que as pessoas vão adorar demônios. Então 2 exércitos de demônios serão liberados na quinta e na sexta trombeta. O ódio de Satanás não se manifesta abertamente até a quinta e sexta trombeta. Então nós temos na quinta trombeta o primeiro ai. Tormento por 5 meses. Aqui são demônios, tá? João descreve como gafanhotos, mas são demônios atormentando as pessoas. Está aí no verso 5. Quem não tinha o selo de Deus foram atormentados durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião. Alguém aqui já foi picado por um escorpião? Dói? Muito. Aqui o tormento que esses demônios vão infligir nas pessoas que não são de Deus, tá? Não é aqui na igreja não, irmãos. Está bem claro no verso 4. Quem não tem o selo de Deus. Agora a sexta trombeta, vamos mais adiante.
capítulo 9, verso 13. Então, 1/3 da população mundial morre, da população viva naquela época, porque já teve a morte por fome, por espada, com a liberação dos selos. Vamos mais adiante, entendendo a 5ª e a 6ª trombeta. Na 5ª e 6ª trombeta, as pessoas serão entregues a Satanás para experimentar os terrores de sua fúria, para que tenham uma oportunidade de se arrepender antes de progredir na maldade ao receber a marca da besta. Deus está dando às pessoas naquela época, da 5ª e da 6ª trombeta, uma oportunidade, chamando a atenção das pessoas e dizendo para elas que se convertam. Por quê? Porque daqui por diante a coisa vai aumentar e muitos continuarão a rejeitar a Deus e receberão a marca da besta. E aí então nós chegamos na 7ª trombeta. Vai comigo para o capítulo 11, capítulo 9, é 11 mesmo, 11 verso 15. Então nós chegamos na última trombeta, 7ª. Depois de todos esses eventos, todas essas catástrofes da natureza, guerras, fome, morte, nós chegamos então na 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a 7ª trombeta. Tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes. Eu não vou ler o texto todo por conta da hora, mas nós temos aqui então o anjo tocando a 7ª trombeta. Aí vamos precisar ir para 2 textos, para a gente poder entender que a 7ª é a última e é aqui libera a vinda de Jesus. 1 Coríntios, volta então algumas páginas. 1 Coríntios 15, 50, 51 e 52. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vão morrer, mas transformados seremos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar diga última. Então aqui nós temos a 7ª, porque no Apocalipse são 7. Então no ressoar da última, que corresponde à 7ª trombeta, a trombeta soará. Primeiro, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Que mortos são esses? Os da primeira ressurreição, mortos em Cristo. Só os que morreram em Cristo. Todos, desde Adão até o último que morreu antes disso aqui, vai ressuscitar. Todos os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. E nós, Paulo está supondo que ele estaria vivo nessa época. Nós, os vivos, seremos transformados. Então aqui nós temos o corpo sendo transformado no momento do arrebatamento. Agora passa mais adiante, vai para mais para frente. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta. Nós temos aqui uma trombeta. Que trombeta é essa? De acordo com 1 Coríntios 15, 52, a última. De acordo com Apocalipse 11, 15, a 7ª. Então nós temos uma trombeta tocando, descerá dos céus. Então o Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos vivos nessa época, seremos arrebatados juntamente com os mortos que já foram ressuscitados entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos
para sempre com o Senhor. Então aqui nós temos a 7ª trombeta sendo tocada, os mortos ressuscitando, é a primeira ressurreição, e temos então o arrebatamento. Vamos lá, queridos, nós estamos já finalizando, mas eu preciso que você me siga aqui. Então nós temos o começo, coloca o gráfico aqui, nós temos a segunda vinda em 3 estágios, tá? Nós já lemos as referências lá de cima. Agora, número 1, eu sei que a letra ficou um pouco pequena, eu vou tentar até aumentar, porque quem está lá no fundo não consegue ler. Vou tentar aumentar isso aqui para de tarde. Mas nós temos então, primeiro estágio do arrebatamento é a procissão. Procissão aqui não tem nada a ver com santo, ídolo, tá? Procissão é o quê? É um desfile, tá? Nós temos um desfile nos ares. Então, recapitulando, a trombeta toca, claro que não vai ser assim, vai ser muito mais glorioso. Mortos ressuscitam, em seguida quem vai? Nós os vivos, transformados em corpos glorificados, encontraremos com o Senhor nos ares. Então aqui nós temos o arrebatamento propriamente, ok? Vamos para Mateus, abre lá no Evangelho de Mateus 24. Vamos ter que correr agora, tá, irmãos? Estamos terminando. Aleluia. Mateus 24. Eu não vou ler o texto todo. É um texto bem longo. Vamos ler agora o 27. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Aqui é uma linguagem simbólica para o arrebatamento, apesar de usar cadáver e abutre, mas está dizendo que como o abutre ele fica voando, e quando ele vê um animal morto, ele vai em direção. Então aqui Jesus está dizendo que nós seremos vistos pelo Senhor nos ares, e Ele virá ao nosso encontro e nós iremos ao encontro dele. 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então é uma volta visível, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Olha o 31, aqui é o arrebatamento. E ele, o Senhor, enviará os seus anjos com clangor, com grande clangor. Clangor é toque, clangor é som. A trombeta, olha aí de novo a trombeta. Qual é essa trombeta? A 7ª, que é a última. Os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Aqui é o arrebatamento. O Senhor está vindo e manda os anjos na frente, e os anjos pegam os mortos e leva, primeiro ressuscitados, pega os vivos, transformados em corpos glorificados, e leva para encontrar com o Senhor. Então nós temos aqui a procissão, o desfile, porque o Senhor está descendo com os seus anjos. Então é um desfile, como um desfile militar, e nós nos encontramos nos ares. Quantos estão entendendo? Agora vamos para a segunda parte, que arrebatamento é coisa chique, gente. É um desfile, tá? Não é como o desfile de 7 de setembro aqui em Garanhuns, não, tá? É uma parada militar da melhor qualidade. E aí então encontramos com o Senhor nos ares e descemos com Ele para percorrer a terra. Oh, aleluia! Eu fico imaginando essa cena.
O Senhor descendo, nos encontrando com Ele, Ele dizendo: agora vamos lá. Vamos lá, minha igreja. Você é uma noiva amadurecida, você é um exército, você vai governar comigo, vamos lá. E descemos para percorrer a terra. Por isso que todo olho verá. Todo olho verá. E eu coloquei por terra uma tese que eu tinha, que seria transmissão via satélite. Mas, lendo a Bíblia, não. Vai ser todo olho verá mesmo. Ele vai dar uma volta em todo o globo terrestre por várias vezes e todo olho verá. Amém? Acho que você não entendeu, não. Não. Eu estou tão empolgado aqui por dentro, né? Que a sua empolgação me estimulou agora a pregar mais 1 hora. Estou terminando, gente. Nos encontraremos com o Senhor, os mortos primeiro, os vivos arrebatados, encontraremos com o Senhor. O Senhor nos recepcionará, nos dará as boas-vindas e juntamente com os anjos descerá. Será um mergulho na atmosfera. Nessa hora voaremos sem precisar de avião. Aleluia! Pastor, o senhor crê nisso mesmo? Creio. Tem gente que crê que veio do macaco. Uma pessoa é capaz de acreditar que veio do macaco só se foi tu que viesse, porque eu não. Eu vim do pó da terra, soprado pelo meu Senhor. Então não tenho dificuldade nenhuma de acreditar que nesse mergulho na atmosfera, esse voo rasante que daremos com o Senhor, percorrendo toda a terra verá, será algo visível e literal. Quando toda a terra verá, todos precisarão ver, porque eles duvidaram, porque eles disseram que não seria, eles disseram que era uma lenda, eles disseram que era um conto de fadas. O anticristo estará lá também vendo e apavorado, porque ele sabe o que é que lhe espera. Então nós entraremos através da Jordânia. Vamos lá para Isaías 63. Jordânia é um país vizinho a Israel. Quem é este que vem de Edom? Edom é Jordânia. De Bosra. Bosra é uma cidade da Jordânia. Com vestes, olha como Jesus vem. Jesus aqui não é aquele Cristo de quadro das paredes, aquele Cristo piegas. Miseriqueima. Meu Jesus não é aquele não. Bota um quadro de Jesus com um olhar de peixe morto, com a boca assim, aberta. Quem é este que vem da Jordânia, vestido com vestidos de cores vivas? Oh, olha como ele vem. Que é glorioso em sua vestidura, que marcha como um macho. Não é um Cristo. A imagem que eu tenho aqui, que marcha na plenitude da sua força. Ele entra como supremo comandante, marchando. Estou me arrepiando aqui, gente. Esse dia vai ser demais. Os demônios tudo fugindo, saindo da frente. Ele dizendo: sai da frente, senão eu passo por cima. Vou arrebentar tudo aqui agora. É carcaça de demônio para tudo quanto é lado. Aqueles filmes, né, de Rambo. Eita, novinho Rambo. Mas tem gente aqui que é da época de Rambo, viu? Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, o exterminador do futuro. Sou eu, ele diz: sou eu Jesus, que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Ele diz: o lagar eu pisei sozinho, não precisei de ajuda de ninguém não. Eu dou conta, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue salpicou as vestes que me manchou, o traje
todo, porque o dia da vingança, olha a imagem de Jesus aqui, definitivamente não é um Jesus fracote, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. O nosso sofrimento vai acabar, a perseguição, a zombaria vai acabar nesse dia. E esse aqui, vestido com vestes vivas, andando altaneiramente, com vestes salpicadas. Aqui o salpicar não é do sangue da cruz, viu? O salpicar aqui é porque ele está indo e pisando sobre os seus inimigos. Essa é a visão. Entrando pela Jordânia até Jerusalém. Infelizmente eu não tenho mais tempo de ler as outras referências. Anota aí para você ler em casa e ver esse desfile. Eu só vou poder ler agora mais uma referência, Apocalipse 19, mas anota Abacuque 3, de 3 a 18, é essa marcha gloriosa de Jesus. O Salmo 110, de 5 a 6, são textos que mostram essa glória dele entrando. Agora vamos para Apocalipse 19, lá para o finalzinho. Segura as pontas aí, querido, que a gente está na reta final. 19. E vi o céu aberto. Vamos agora, irmãos, imaginar a cena. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Não é o cavalo do primeiro selo, é outro. E o seu cavaleiro não é aquele falso cavaleiro, é o fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitas tiaras, há muitos diademas, simbolizando a autoridade. Tem um nome escrito, ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Aqui o caráter misterioso. Está vestido com um manto tinto de sangue, mesma linguagem de Isaías. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem é que segue ele? Olha a procissão. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Aqui, anjos, eu e você estamos aqui. Tem algum versículo que eu estou na Bíblia? Tem, esse daqui. Eu e você estamos aqui. O exército que acompanha o Senhor. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, e é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! O final da história é esse. E então Jesus entra em Jerusalém e vai até o Monte das Oliveiras. E antes disso, antes dele entrar em Jerusalém, ele destruirá o anticristo com o sopro da sua boca. Então nós temos aqui a 7ª trombeta, irmãos. O início dessa procissão, enquanto nós estamos com o Senhor percorrendo os ares, as taças estão sendo liberadas. Ok? Porque a 7ª trombeta é o liberar das 7 taças. Então vamos aqui bem rápido. Primeira taça, úlceras malignas e perniciosas. Segunda taça, o mar se torna sangue e todo peixe morre. Terceira taça, água fresca torna-se em sangue. O que restava, né? Porque já teve outro momento que aconteceu isso. Quarta taça, o sol queima com fogo. O calor do sol vai ser muito mais intenso. Quinta taça, trevas intensas e dor. Sexta taça, o ajuntamento de demônios com os reis, com o anticristo no Armagedon. Eles vão se congregar
na planície de Jezreel para destruir Israel. E é nessa hora então que vem a 7ª taça, a queda final da Babilônia, e Jesus então entra em Jerusalém e termina o Armagedon. Então eu vou finalizar lendo aqui, vamos ler Isaías 11:4. Vamos lá bem rápido. Isaías 11:4 fala da destruição do anticristo. Quando Jesus entra em Israel, diz assim: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O perverso aqui é o anticristo. Paulo repete isso, nós não vamos ler. Em 2 Tessalonicenses 2:8, com o sopro da boca, o Senhor destrói o anticristo. E então o inferno finalmente é inaugurado. Olha quem vai inaugurar o inferno: o anticristo e o falso profeta. Pastor, e as pessoas vão hoje para onde? As pessoas hoje vão para uma antessala do inferno, que já é um lugar de tormento chamado Hades. Quem morre sem Cristo vai para o Hades. É um lugar de tormento, mas não é como o lago de fogo. O lago de fogo ainda é muito pior. E o lago de fogo será inaugurado, né? E nós vamos ver aqui, vai comigo para Apocalipse 19. Verso 20. Os dois, que dois? A besta, que é o anticristo, e o falso profeta foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então aqui é a inauguração do inferno propriamente. O anticristo é destruído, é lançado junto com o falso profeta no lago de fogo. Agora 20. Fica com a Bíblia aberta agora, porque a gente só vai ler nesse trecho, tá? 20, verso 3. Lançou o diabo no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse 1000 anos. Então Satanás agora é preso por 1000 anos. Em seguida nós temos, a gente não sabe exatamente, queridos, agora a ordem, tá? Mas é logo após a vinda do Senhor, quando o diabo é preso, quando o anticristo é destruído e lançado no lago de fogo. Então nós temos 2 acontecimentos: as bodas, o casamento. Olha, coloca o próximo. Olha ali, que imagem linda. O Senhor aguardando a sua noiva. Então nós temos as bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus com a igreja, e nós temos o tribunal de Cristo, onde nós seremos recompensados ou não. Eu preguei sobre isso há um tempo atrás, não vou mais esmiuçar. Próximo, temos então a inauguração do reino milenar, Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Agora olha aí, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então nós temos agora o reino milenar. Eu não vou poder, irmãos, entrar em detalhes do reino milenar, isso aqui já seria uma outra pregação. E aí durante 1000 anos haverá paz e justiça na terra. No final desses 1000 anos, nós temos Satanás solto. Capítulo 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Verso 9, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Depois de 1000 anos, Satanás é solto, tenta seduzir as pessoas que estarão vivas, porque nessa época teremos nós, os glorificados, os santos, mas terão pessoas vivas na terra que não se converteram ainda.
Muitas pessoas se converterão no milênio, outras não. E Satanás vai tentar seduzir essas pessoas para se levantar contra Deus. Então, são destruídos com fogo que vem do céu. Aí nós temos a segunda ressurreição. Todos os outros mortos que não ressuscitaram, ressuscitarão. É a ressurreição dos ímpios. Anota aí a referência para você ler. Eu não vou poder ler mais. Os ímpios ressuscitarão todos. O mar vai dar conta, a terra, todos os mortos ressuscitarão, os que morreram sem Cristo. Satanás finalmente é lançado no lago de fogo. Já está lá queimando o anticristo e o falso profeta. Agora Satanás e os demônios são lançados no lago de fogo, e nós temos então o grande trono branco, o juízo final. Os crentes não participarão desse juízo final. Vamos ler, né? Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, que nele se assenta, e de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados. Cada pessoa vai passar diante de Deus. Quem morreu sem Cristo, quem rejeitou Jesus, todos passarão diante do tribunal do grande trono branco. Um a um, está dizendo aqui, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui nós temos o anticristo e o falso profeta já foram lançados no lago de fogo. O diabo e os demônios foram lançados no lago de fogo. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E todos os que não tiveram seu nome achados no livro da vida, vai tudo para o lago de fogo. Tormento eterno. E chegamos ao final de tudo. Novo céu e nova terra. Capítulo 21 de Apocalipse, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Então nós temos aqui novo céu e nova terra. Essa terra ela não será destruída, ela será renovada, restaurada. Tudo será feito novo. E então nós temos a nova Jerusalém, porque ela está no céu agora, a nova Jerusalém. E ela vai descer do céu, e ela vai estar pairando entre o céu e a terra. Sobre Jerusalém, a cidade hoje, lá em Israel, haverá a nova Jerusalém. Essa cidade ela mede 2.200 quilômetros. É mais do que a distância daqui em São Paulo. É a nova Jerusalém. E ela é quadrada. 2.200 de comprimento, 2.200 de largura. E assim os 4 lados é um quadrado perfeito. Então a nova Jerusalém, ela vai estar pairando. Por que, pastor, vai estar pairando? Diz aqui que ele foi levado até um monte e ele olhou para cima. E ele viu que a nova Jerusalém estava descendo do céu. Então aqui nós temos a eternidade futura. Capítulo 22, então mostra o rio da água da vida, a árvore da vida, o Senhor no seu trono, e termina dizendo que Deus brilhará sobre eles pelos séculos dos séculos. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Consegui. Conseguimos. Quero agradecer pela sua atenção. Eu sei que é muita informação,
mas agora você pode ler com mais detalhes. Coloca aí a Nova Jerusalém, os últimos 3 slides. Vamos ler comigo? A gente vai orar encerrando. Vamos lá? Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Próximo. Ouvi uma forte voz que dizia do trono, que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. O propósito de Deus vai se cumprir. Qual foi o propósito de Deus? Sempre habitar com os homens. Esse é o desejo de Deus, irmãos. O plano final de Deus é esse: que o governo dele venha sobre nós e que ele habite para sempre conosco. A Nova Jerusalém é o desfecho de tudo. Amém? Então vamos orar. Fecha teus olhos. Pai, te agradeço por esse tempo de estudo na tua palavra, e o nosso coração vibra, o nosso coração salta de alegria por tantas verdades poderosas, porque não somos covardes, não vamos fugir, mas estaremos aqui em oração, estaremos aqui em adoração, nos preparando para o encontro do Senhor. Enquanto isso, sobre a terra, o Senhor estará liberando os seus juízos. Pai, eu oro pelos meus irmãos. Põe a mão no seu coração. Eu oro pelos meus irmãos. Eu peço que em nós haja santificação, que nos santifiquemos cada dia mais. Eu oro por um mover de oração e adoração em nosso meio. Desperta-nos para orar e adorar. Estaremos então preparando-nos, amadurecendo, crescendo em amor, crescendo em confiança. Uma noiva que não é mais uma menina, que não é mais infantil. Por isso eu te peço, Senhor, leva-nos a crescer. Vem, Jesus.